Olá, tudo bom? Meu nome é Clara. Bem-vindo ao Clarear Tarô. Tarear Carô, não. Clarear Tarô. Hoje é um vídeo. Teremos um vídeo para continuar a mensagem de ontem. Estou gravando em sequência porque eu estou curiosa para saber. Se você não viu, veja. E se você viu, você vai saber. Se você leu o título, você vai saber. Tá bom? A questão toda, o tema desse vídeo é: se Deus ama todo mundo, inclusive quem tá fazendo coisa errada, onde que entra a justiça divina nisso? Tá bom? Vou usar aqui meu tarô de Marselha e o Acredite na Sua Própria Magia, que é o que eu decidi usar hoje. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se essa mensagem, esse vídeo chegou para você, pegue que é seu. E é isso, vamos lá. A mensagem que tá aqui para você, e eu gostaria de saber, se Deus ama todo mundo, onde que entra a justiça? Se Deus quer ver todo mundo feliz, onde entra a justiça? Porque é óbvio que o ser humano tem livre-arbítrio. Só que se alguém fica feliz por fazer alguma coisa errada, da onde que vem a justiça divina, se Deus está feliz de tudo? Feliz de tudo não, né? Quer ver a gente feliz, e para uns a felicidade é o sofrimento, ver o sofrimento do outro. Então, o que é? Duas cartas quiseram virar, eu não vou pegar, mas a primeira é o 2 de espadas e a segunda a roda da fortuna, tá? Só para vocês saberem. 8 de paus, 8 de ouros, perdão. 8 de paus. Tipo assim, não tem nada nessa carta que indique paus, né? E a justiça? 4 de espadas. Eu não sei porque eu ouvi quem deve paga e quem merece recebe. Não tem um ponto que é assim? 3 de espadas. Acho que tem um ponto que é assim. Esse daqui voou. Valete de espadas. Ótimo. Beleza. Já entendi. 3 de copas. Gente, assim, eu já entendi em partes, tá? Porque essa pergunta, eu tô sentindo que é uma pergunta muito além da minha capacidade sozinha, Deus sozinha, transmitir isso. Então eu já vou tirar o oráculo logo para entender o que tá acontecendo. Porque o que eu entendi até agora é que justiça é uma questão material, tá? E aí é óbvio que eu não perguntei da justiça dos homens, eu perguntei de justiça. E, obviamente, justiça divina, porque aqui a gente tá falando, se Deus gosta de todo mundo, ama todo mundo, quer ver todo mundo feliz, e o feliz é a tristeza, o sofrimento das outras pessoas, então, onde que entra a justiça? Uma questão filosófica muito, muito, muito boa, né? Confiança vem com tempo e prática. Tô entendendo. Vamos ver. Me diz, o que é a questão da justiça nessa situação? Assuma o controle da sua narrativa, já entendi. E ouro, você não precisa que alguém conserte, que alguém a conserte. Entendi total. A justiça divina, o que eles estão me falando, tá? A justiça divina é uma questão do mundo material que a gente vive. A gente vive num mundo de dualidade, tá? 3 de espadas e 3 de copas. É literalmente a personificação das cartas juntas, a mensagem que poderia vir do que é
o mundo, a Terra de dualidade. Mas, claro, o que significa, então, dizer que é a dualidade, que a justiça é uma justiça divina é uma questão terrena? O que eu estou vendo, tá? Existe um copo, vou falar de um copo porque fica mais fácil de explicar. Existe um copo que dentro desse copo aguenta certa quantidade de água. Tem vários copos, se você já foi a um bar, você sabe, tem vários copos com vários formatos diferentes e vários tamanhos diferentes. Então, quando a gente fala na Terra e nessa dimensão que a gente está vivendo, é um copo com um tamanho diferente. O que acontece? Gente, isso tá vindo literalmente de outra dimensão, tá? Acompanhe comigo o pensamento porque tá complicado. Vamos lá. Se você coloca mais água do que pode nesse copo, ele vai transbordar. Só que existe na física uma lei que é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Se eu não me engano, foi Einstein que falou isso? Na natureza, ou foi Newton, foi um negócio assim. Gente, física, eu sou péssima. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na nossa dimensão, existe um limite de onde essa água vai, tá? Também existe um limite, e aí não é uma questão mais de um copo de água, mas é como se fosse numa balança. Existe uma tendência desse copo de equilibrar tudo. E aí a gente não tá mais falando só de capacidade, a gente tá falando de qualidade. Por quê? Se você pega um átomo e você coloca mais elétrons, ele fica negativo. Se você tira elétron dele, ele fica positivo. Só que imediatamente esse átomo ele vai fazer o quê? Tentar buscar os elétrons que faltam ou compensar os elétrons que estão faltando. E é assim que se formam as moléculas, né? Então, quando a gente fala que a justiça divina, a gente não está falando de Deus como ser que está em cada um. A gente está falando de Deus na criação que ele fez. Porque existem regras e normas sobre o que pode ser e o que pode não ser. Então, se você pega um átomo e tira todos os elétrons, não tem como. Porque o átomo sem elétron, ele vai ficar positivo e não tem como você deixar um átomo sozinho positivo, ele vai querer se juntar e se atrair com outro que esteja negativo para eles trocarem elétrons e eles ficarem neutros de novo. É assim que se forma tudo. Da mesma forma, então, aqui a gente está falando do copo, mas está falando da qualidade. Então, o que eles estão me mostrando é assim, na nossa dimensão é um copo. Esse copo tem água e óleo. Se você coloca óleo demais, a quantidade de água vai ficar pouca. Só que aquele copo precisa, assim como o átomo precisa ficar neutro, o copo precisa ficar neutro. Então, a qualidade daquilo que está ali tem que se igualar. Por isso que quando eu falei isso no penúltimo vídeo, quando você coloca muita boa intenção nas suas coisas e você faz as coisas de forma correta, você está colocando água. Para não desequilibrar, essa energia é colapsada para você de alguma forma benéfica para você, também como água, benéfica para você poder estar vivendo nessa dimensão e colapsar essa onda. E aí eu tô questionando assim, tá,
Mas isso não significa, então, que se a pessoa está colocando muita energia positiva, vai ter que acontecer alguma coisa negativa com ela? Não necessariamente com ela, mas aí que tá. Você concorda que tem muita gente fazendo muita coisa negativa? Então você entende que essa situação também é uma forma de equilibrar? Então, nessa dimensão, nesse copo, existe um equilíbrio. Assim como o átomo precisa de uma neutralidade, essa dimensão precisa de um equilíbrio. E aí o que acontece? É necessário esse equilíbrio por uma questão de física. E é estranho falar isso, né? Mas é porque quando a gente fala de física, a gente fala muito de leis da física. E a gente sabe que se você pegar uma coisa e você jogar de determinada altura, ela vai cair. Ela vai ser atraída pela maior massa que tem. No nosso caso, a Terra. Então, isso é uma regra, isso é uma norma. Isso vai acontecer nessa dimensão que a gente está. Então, se Deus quer ver todo mundo feliz e uma pessoa ruim, ela faz as coisas ruins porque ela gosta, então Deus não tem moral? E a resposta para isso é sim, Deus não tem moral. Mas como que pode? Porque Deus não é bom o tempo todo? Sim, porque ao mesmo tempo que Deus deu a oportunidade do outro de ter o livre-arbítrio, é assim que Deus é bom. Deus deu a outra oportunidade do livre-arbítrio, Deus também fez a necessidade nessa dimensão de um equilíbrio, de uma dualidade. Então, quando a gente tem um valete de espadas no meio do 3 de espadas e do 3 de copas, significa que a decisão é sim totalmente da pessoa, totalmente da alma, daquela pessoa que está ali. E aí que quando Maria Bethânia fala que o que é seu já está guardado, não sou eu que vou te dar, é porque você precisa entender que apesar do seu poder ser ilimitado e apesar de você ter poder de cocriação, você também precisa entender que existe na realidade onde você está vivendo, existe a necessidade, não é sua, mas do universo de se equilibrar. Então, se você coloca muita força em alguma coisa, a resistência dessa força vai ser igual à força que você está colocando. Ou vai ser proporcional à força que você está colocando. Não sei por que mandaram falar isso, mas a questão toda é uma questão dessa dimensão. Ai, Clara, volta. Por que Deus é amoral? Não é que ele é imoral, é que é amoral. Não sei. Mas acho que você também não precisa saber de tudo. Eu acho que essa questão do livre-arbítrio é muito complexa, né? Mas a questão toda existe um equilíbrio. O que você precisa saber? Existe um equilíbrio. Você que decide o que vai acontecer na sua vida, mas você que decide com base no que você quer. Com base no que você escolhe para sua vida. Se você não viu o último vídeo, veja. Entendeu? Então, assim, é uma mensagem bem direta e reta, né? Mas é pura e simplesmente isso. É uma questão de física. E você achando aí que a justiça divina era Deus tomando um lado ou outro, mas não é. É simplesmente um equilíbrio que precisa ter. Que doido, né? Nunca que eu parei para pensar, não tinha pensado nisso. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Eu preciso sair agora, mas eu espero que você tenha gostado e eu gostaria de saber nos comentários o que você achou realmente. Não gosto de ficar pedindo comentário, o objetivo não é para impulsionar o vídeo, é para você
contar o que você achou dessa situação toda, porque eu também tenho muito para processar sobre isso, tá bom? Um beijo, até a próxima!